Estudo de número 124 do Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Hoje nós veremos do versículo 27 ao versículo 31. Mateus 27, 27 a 31. Desde o capítulo 26, do versículo 57, do capítulo 26, até o capítulo 27, 56, nós veremos os sofrimentos, né? Estamos vendo aí sobre o julgamento e a execução de Jesus, né? E hoje, a partir de hoje, do versículo 27 até o versículo 56 do capítulo 27, nós veremos sobre o sofrimento de Cristo. Serão 3 momentos, né? Três trechos que nós estudaremos. Hoje, semana que vem, nós veremos sobre o sofrimento na cruz e depois a morte de Jesus, né? Então, os 3 momentos aí do sofrimento de Jesus. Hoje, então, vejamos os versículos 27 a 31. Né? Quando intitulamos esse trecho do Evangelho, né, do capítulo 27, de 27 a 56, de o sofrimento de Cristo, ou o sofrimento do Rei, né? Nós devemos levar em consideração o que diz o profeta Isaías sobre o Messias, ser o homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53, versículo 3. O sofrimento de Cristo, que passou lá na cruz, não aconteceu somente neste momento dele lá na cruz, mas durante toda a vida dele nesse mundo, né? A teologia chama esse estado de estado da humilhação, né? O período que vai desde a encarnação de Jesus até o seu último momento na sepultura, ali sepultado, quando em seguida ele foi ressuscitado por Deus. Então, o período que compreende desde a encarnação até a sepultura, ou até os últimos instantes dele ali na sepultura, é conhecido como o estado da humilhação, né? E com a ressurreição e a ascensão aos céus, inicia-se então o estado da exaltação, né? Cristo exaltado. A humilhação a qual Cristo se submeteu não se restringe somente ao que aconteceu na circunstância da crucificação, né? Nesse trecho que nós estamos vendo do versículo 27 ao 56. Né? Não é só nesse momento que Cristo sofreu, mas foi durante a vida toda, né? Desde que ele tornou-se um ser humano. Os acontecimentos referentes ao seu sacrifício certamente acentuaram ainda mais a dor e a humilhação que ele passou, certamente. O ápice do sofrimento de Cristo foi esses tempos aqui na cruz, né? O ápice foi esse momento, sem dúvida alguma, né? Mas Cristo, a vida toda, ele passou pela humilhação. Então vejamos os vários sofrimentos que Cristo suportou ao longo daquele dia, começando aí com a humilhação, a zombaria e o espancamento dos soldados, né? O relato de Mateus sobre esse momento, o sofrimento de Cristo, também é repetido pelos evangelistas Marcos e João. João ainda dá mais alguns detalhes do que Marcos e Mateus, né? Mas no verso 17, olha lá o que diz o verso 17. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a coorte, né? Toda a tropa pretoriana, que aqui é chamada de corte, né? A corte pretoriana, era em torno de 600 soldados, né? Alguns comentaristas, como Carson e Hendrickson, eles afirmam que quando o texto aqui diz que toda a corte esteve ali naquele momento, nós não devemos entender que foram todos os 600 soldados, né? Mas todos os que estavam ali presentes, né? Essa é a ideia. Embora Marcos, ele fala que todo o destacamento, né, com toda a tropa estava lá, né? Bem, espaço tinha, mas nós não devemos entender que
os 600 soldados estivessem ali, porque eles serviam ao governador em outras frentes, né? Então, eles não iam deixar desgovernado ou desprotegidas outras frentes para estarem ali. Então, bem, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eles estiveram ali e aqueles soldados infligiram terrível sofrimento a Cristo Jesus, impuseram terrível sofrimento a Cristo, né? Anteriormente nós vimos quando Pilatos lavou as suas mãos, alegando inocência, né? Nós vimos que ele tentou se esquivar, fez de tudo para se esquivar da condena, de ser o culpado ou responsável pela condenação de Jesus, né? Porém, o fato de seus soldados estarem envolvidos nesses atos vergonhosos desmente qualquer sugestão de que Mateus estivesse isentando Pilatos da culpa pela condenação, né? Então, pelo fato de Mateus aqui colocar, bem claro, né, os soldados do governador. Então, eles estavam fazendo tudo aquilo sob o mando, a ordem do governador, né? Então, o responsável por tudo aquilo era o próprio governador, Pilatos, né? Ele está no inferno lavando as mãos até hoje, né? Mas não teve como escapar, não, né? As ações cruéis desses soldados contra Jesus, elas são descritas nos evangelhos de Mateus, Marcos e João, né? O quadro aí que você tem a seguir, ele dá uma ideia mais clara dessas ações contra o Senhor Jesus, né? Olha lá. Você tem a referência, né, o texto bíblico e os eventos. Primeiro, eles despiram o Senhor Jesus. Você pode ver isso em em Marcos 27, versículo 28, parte A. Desculpa, é Mateus, né? Falei Marcos, e não é 28, não. É 28, tá certo. É no 27 e 28, parte A. Despojando-o das suas vestes, né? Marcos e João não falam nada, né? O segundo ato, eles vestiram-no com um manto. Capítulo 27, versículo 28, parte B. E Marcos 15, 17a e João 19, 2b. Né? Coroaram-no, puseram uma coroa de espinho na cabeça dele. Mateus 27, 29, parte A, Marcos 15, 17b e João 19, 2a. Outro ato foi que eles deram-lhe um cetro, né, um caniço para ele ficar segurando, como se fosse um cetro do rei, né? Mateus 27, 29b, Marcos e João não falam nada, né? Escarneceram fingindo adorá-lo, né? Uma falsa adoração, uma adoração fingida, né? Fingiram uma adoração ali. Mateus 27, 29c, Marcos 15, 18 e João 19, 3, parte A. E cuspiram no rosto de Jesus, né? Temos aí Mateus 27, 30, Marcos 15, 19, parte B, e João não fala nada, né? Espancaram-no, Mateus 27, 30b e Marcos 15, 19, parte A. Né? Então nós temos aí o quadro do que aconteceu naquele momento ali, né? No último momento antes de Cristo ir para a cruz, né? Anteriormente, ele já havia sofrido cuspidas e espancamento na casa de Caifás, né, do sumo sacerdote Caifás, conforme nós podemos ver lá em Mateus 26, 67 a 68. Né? Agora eles preparavam-se para repetir tudo de novo, para repetirem tudo de novo. Verso 28 a 30, diz assim o texto: despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça
e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Certamente esses soldados não faziam a mínima ideia de quem era aquele que estava diante deles. Para eles era apenas mais um criminoso condenado, né, que se fazia ou que se dizia ser alguém importante, um filho de Deus, né, ou o filho de Deus, e eles só queriam fazer o que era o papel deles, né? Todo condenado que eles pegavam, antes eles faziam todo um ato de escarnecer do condenado, e em seguida torturavam o condenado e depois o pregavam numa cruz, né? Estavam cumprindo ordens, mas não são isentos aqui da culpa deles, da maldade deles, né? Aqui não estamos isentando eles da maldade deles. Eles faziam isso e fizeram isso com Jesus porque eram homens maus, né? Primeiramente, eles despojando das suas vestes, né? Diz o texto aí, que a primeira coisa que eles fizeram foram despojar Jesus das suas vestes, isso é, das suas roupas de cima, com o propósito de expô-lo à vergonha, deixando praticamente nu diante do público, né? Uma forma de envergonhar a pessoa. E eles deixaram Jesus seminu praticamente, né? Em seguida, cobriram-no com um manto escarlate. Possivelmente este manto era uma peça velha que foi jogada fora por algum soldado, né? Possivelmente era alguma roupa, vestimenta de algum soldado que estava com uma cor meio um tom púrpura, né? Mateus fala da cor escarlate. João fala de que a cor era púrpura, né, lá em João 19, verso 2. A cor púrpura, ou a cor escarlate, era a cor que os reis usavam, era a cor que representava a realeza, né? Então, sempre que você estuda a história antiga, você vai ver que os reis usavam mantos, especialmente esses reis, eles usavam mantos na cor púrpura. E a cor púrpura indicava que ele era um rei, uma autoridade. Então, para escarnecer de Jesus, pegaram esse pano, esse manto, era um trapo, né? Alguma coisa velha, que já não tinha mais serventia, e jogaram sobre ele, e para humilhá-lo. Não era ele o rei dos judeus? Que maneira mais sarcástica de tratá-lo do que colocando sobre ele um tecido que representasse a realeza, né? Era uma forma, só queriam escarnecê-lo, era só uma forma de escarnecerem de Jesus. Mas a zombaria continuou, pois diz o verso 29, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, né? Reis usam coroas, então fizeram para ele uma coroa, só que de espinhos. Os Césares, eles usavam um laurel, né? Usavam lauréis que eram de ramos nas suas cabeças, né? Geralmente ramo de oliveira. Eles faziam um laurel, né? Tipo um arquinho, né? Que as meninas usam. Só que em vez de pôr assim, vocês punham assim de lado, né? Ficava de lado, assim. E eles então fizeram uma coroa de espinhos para Jesus. Nós não sabemos de que planta retiraram os espinhos. Até mesmo porque a vasta quantidade de plantas espinhosas que aquela região tem, não nos permite fazer qualquer afirmação. Tem lá, né, uma planta aí que o pessoal chama de uma planta espinhenta, né? Tem uns espinhos grandes, espinho de Cristo, né? Coisa assim, né? Coroa de Cristo, será? Mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, não foi essa a planta. Mas o fato eram espinhos pontiagudos e grandes. Se o objetivo deles era torturar Jesus, se o objetivo deles era humilhar Jesus e fazê-lo sofrer, obviamente eles não pegaram qualquer espinho, né?
pegaram espinhos grandes, né, e puseram na cabeça de Jesus. O escárnio continuou quando lhe puseram em suas mãos um caniço. Provavelmente nesse momento eles puseram Jesus assentado. Lembre-se que Jesus já havia sido açoitado, ele já estava todo ensanguentado, todo machucado, né? Possivelmente eles colocaram ele sentado em alguma coisa, imitando um trono, porque os reis, quando seguravam seus cetros, né, eles seguravam ali os seus cetros, eles estavam assentados em seus tronos. E com uma das mãos eles seguravam o cetro deles, né? Então, possivelmente, eles puseram Jesus assentado ou numa pedra ou em alguma coisa e puseram na mão dele um caniço, né? Não entregaram para ele ficar segurando, não, puseram na mão dele. Assim como puseram um manto em Jesus, assim como puseram uma coroa em Jesus, assim como também puseram esse caniço na mão de Jesus, fazendo-se passar por um cetro de um rei, né? E aí, nesse momento, eles, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Quando um soldado encontrava César, ele dizia: ave César, né? Salve César. Ele saudava o rei. Aqui, de forma a escarnecer de Jesus, eles diziam: salve, rei dos judeus, zombando dele, né? O objetivo era humilhar Jesus, todo ensanguentado, todo machucado, e agora eles zombavam dele, né? Eles fingiam um tipo de adoração, de veneração que era típica e devida à realeza. Os Césares, eles eram adorados. O imperador, ele era uma divindade para os romanos. Então, todo romano, ao aproximar-se do imperador, aproximava-se em atitude de adoração. E aqui eles fingiram isso, né? Fingiram uma adoração a Jesus, fingiram adorar o Senhor Jesus, reconhecê-lo como rei, mas o objetivo deles aqui era humilhar. Tanto é que, levantando-se, quando eles se levantavam, cuspiram no rosto de Jesus. É uma das coisas mais humilhantes para qualquer ser humano, é levar uma cuspida no rosto. É algo humilhante. Alguém sofreu uma cuspida no rosto. Jesus sofreu várias cuspidas. Não sabemos quantos soldados estavam ali. Eram vários soldados. E todos eles escarneceram de Jesus. Cuspiram no rosto dele. João vai dizer também que, além de cuspir no rosto de Jesus, eles esbofetearam Jesus. Deram tapas, socos no Senhor Jesus. E no momento em que eles se levantavam, cuspiam no rosto de Jesus, eles então tomaram o caniço da mão dele. Da mesma forma que puseram na mão dele, agora, violentamente, eles tiram da mão de Jesus o caniço que simbolizava um cetro real, né? Tiram da mão de Jesus o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Batiam na coroa de Jesus, na cabeça, e certamente pegavam na coroa e os espinhos entravam ainda mais na fronte de Jesus. Irmãos, nós não fazemos ideia do sofrimento de Cristo. Semana que vem, quando falar sobre a crucificação, os irmãos verão ainda mais o terror que foi o sofrimento de Cristo lá na cruz por nós, né? Eles batiam na cabeça de Jesus como que dizendo, né? Que tipo de rei és tu que recebe pancadas na cabeça com teu próprio cetro? O cetro real era o instrumento que o rei usava para tocar as pessoas. Se alguém chegasse até o rei, se o rei estendesse o seu cetro, a pessoa então sabia que ela seria atendida pelo rei, né?
Mas aqui o cetro que deram a Jesus foi um instrumento para torturar ainda mais o Senhor Jesus. Batiam com ele na cabeça de Jesus. Os reis, quando tocavam na cabeça das pessoas com seu cetro, era um sinal de favor. Era um sinal de que eles haveriam de ser recebidos na presença dos reis. E aqui nós vemos o Senhor Jesus sendo espancado, né? De forma humilhante. Cada pancada, os espinhos entravam ainda mais fundo na cabeça de Jesus. Todo lacerado pelos açoites, espinhos perfurando a sua cabeça, cusparadas no rosto, tapas, socos, tudo isso ele sofreu sem abrir a boca. E aí, encerrando, o verso 31 diz: depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Versículo 31. Não se tratava apenas de escarnecê-lo, mas também de causar-lhe intensos sofrimentos, intensas dores. Conforme nós vemos lá em João, capítulo 19, abra sua Bíblia comigo, lá em João, capítulo 19. Agora nós vemos alguns detalhes que só João apresenta, né? Só João vai apresentar esses detalhes aqui, e nós vamos ver esses detalhes. São muito importantes aqui para nós, né? Em João 19, verso 4, outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que vô-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Então, tudo isso que aconteceu aqui dos guardas batendo em Jesus, dando pancadas na cabeça de Jesus, insultando Jesus, ainda foi num ambiente mais restrito, dentro do palácio, onde a guarda pretoriana ficava, né? Depois, então, que os guardas espancaram Jesus, cuspiram em Jesus, bateram nele, puseram a coroa de espinho, cobriram ele com as suas roupas novamente, Pilatos conduz Jesus para fora, né? E ali fora, ele, conforme nós vemos lá no verso 13, né? Pilatos estava sentado no seu tribunal, que era chamado de Gábata, né? Ou Gabatá, né? Que era o tribunal dele. Então, lá fora, à vista de toda a população, de todas as pessoas, então ele apresenta Jesus e diz, no verso 4, eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Verso 5, saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura. Disse-lhe Pilatos: eis o homem, aqui olha o homem, está aqui. Não tem nada de errado com Jesus, eu não vejo nada de errado na conduta dele. Nada do que vocês estão acusando faz sentido. Pilatos, mais uma vez, tentando livrar Jesus, né? Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: tomai-o vós, outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Mais uma vez Pilatos dizendo: se vocês querem matar, façam vocês, eu não vou pôr as mãos nisso. Eu não concordo com isso, porque eu não vejo crime algum nele. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Né? Jesus nunca mentiu a respeito de si. Ele nunca se apresentou como o grande mestre da moral, como muitos querem dizer que ele é. Jesus nunca se apresentou como o grande guru ou o ser iluminado. Ele nunca se apresentou menos do que Deus. Ele sempre disse que ele era o Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Jesus nunca mentiu sobre isso, né? Então,
E eles tomam as palavras de Jesus, deturpam as palavras de Jesus. Obviamente eles não creram que Jesus era o Filho de Deus, mas independente deles crerem em Jesus como Filho de Deus, Jesus não precisa que o homem creia nele para que Jesus seja alguma coisa. Jesus não precisa que o homem creia nele como Deus para que ele seja Deus. Os deuses lá do Olimpo, os deuses gregos, na mitologia grega, são assim. Para eles existirem, eles precisam da devoção e do amor dos homens. Jesus não, Jesus é Deus. Deus é Deus, ele não precisa do amor do homem para ser Deus. Deus não precisa da devoção do homem para ser Deus. Jesus não precisa de nós para ser quem ele é. Nós precisamos de Jesus para sermos salvos. Ele não. Independente de você crer em Jesus ou não, ele continua sendo Deus e Senhor. Se você não crê em Jesus, você continua sendo um pecador miserável, condenado ao inferno. Eles não creram em Jesus como Filho de Deus. Aí Pilatos, verso 8, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos estava, você vê aqui Pilatos agitado, angustiado. Ele sai, fala com a multidão, não, a gente quer Jesus crucificado. Nós queremos que ele seja crucificado. Aí ele volta para dentro, onde está a guarda pretoriana, ele volta para dentro do pretório, onde está Jesus, ali em pé, ensanguentado, todo machucado, e pergunta para ele: de onde és tu? Que pergunta estranha é essa que Pilatos faz para Jesus, né? Não seria mais lógico ele perguntar: quem é você? Não. A pergunta de Pilatos não é estranha, porque Jesus o tempo todo ele disse que ele veio da parte de Deus. Ele sempre identifica: eu vim da parte de Deus, eu fui enviado por Deus, eu vim dos céus, eu vim dos céus. Por isso que Pilatos pergunta: de onde és tu? Mas Jesus não deu resposta nenhuma para Pilatos. Como sempre, Jesus responde se ele quiser, ele é Senhor. Ele não é obrigado a nós, não é obrigado a nos responder. Ele não é obrigado a responder à oração dos servos dele, muito menos à pergunta de um ímpio. Muito menos à pergunta de um ímpio. Então Pilatos, verso 10, o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Aí Jesus respondeu: espera aí. Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Novamente Jesus está falando da sua identidade como aquele que veio de cima. Falando de onde ele veio. A identidade de Jesus aqui é apresentada como que de onde ele veio, né? E ele fala da sua autoridade. Pilatos, você só teria autoridade, você só tem autoridade sobre mim porque Deus deu autoridade a você. Se Deus não tivesse dado autoridade a você, você não teria autoridade nenhuma. Estava esses dias conversando com alguns irmãos sobre esse negócio de que nós, como cristãos, nós temos que respeitar as autoridades. E é verdade, a Bíblia nos manda fazer isso. Quer você goste do presidente, do prefeito, do governador, ou qualquer seja a autoridade, do pastor da sua igreja, do seu pai, da sua mãe, do seu professor na escola, sempre nós encontraremos uma autoridade sobre nós. Quer você goste ou não, você tem, como cristão, você tem que respeitar essas autoridades. O que não quer dizer que a autoridade, a pessoa que está ocupando o cargo de autoridade, ela tem liberdade para fazer o que bem quiser. Não, Deus não deu a autoridade aos homens para que eles a usem do jeito que eles bem entendam. Aqueles que abusam da autoridade,
Deus pesará a mão. Deus pesará a mão. Ah, mas meu pai é um homem muito bruto, um homem muito difícil, muito bravo, tudo mais, tal. Ele não atende às minhas vontades. Eu faço tudo e ele não. Você tem que continuar obedecendo, é teu pai. Ah, mas eu não consigo engolir o Bolsonaro, eu também não aguentei, eu não consegui engolir o PT por 16 anos. Se você não sabe como orar por um presidente que você não concorda, vem conversar comigo que eu te ensino. Fiquei 16 anos orando pelo PT, não pelo PT, né, mas pelo governo, sem concordar com uma vírgula do que ele fazia. Vem que eu te ensino. Não é fácil mesmo, eu sei que não é. Sei que não é. Mas nós temos que respeitar as autoridades, irmãos. Orar por elas. Orar por elas. Ah, o meu professor na escola, ele é muito carrasco. Ué, ele é professor, você tem que respeitá-lo. Agora, se a pessoa que está ocupando o cargo de autoridade está abusando dessa autoridade, né, em benefício próprio especialmente, temos os meios legais para mudar a situação. Mas não é fazendo quebra-quebra, arruaça, não é saindo por aí fazendo baderna que a gente vai resolver as coisas. Tem um jeito certo de fazer. Tem um jeito certo. Se você não concorda com seu pai, não concorda com sua mãe, tem um jeito certo de conversar com eles. Tem um jeito certo de você expor e mostrar, olha, pai, eu acho que você errou aqui, por esse motivo. Né? Tem um jeito certo de fazer isso. Seu pastor erra. Tem um jeito certo de chegar e falar com o pastor. Não é sair fazendo candonga pela igreja, né? Fazendo candonga um com o outro e aí depois faz um levante e vão pôr o pastor para correr. Não é desse jeito que se lida com as coisas. Vamos em frente. A partir desse momento, Pilatos, verso 12, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César, de todo aquele que se faz rei é contra César. Você está querendo ser mais autoridade do que o próprio César. Se você soltar Jesus, então você está mostrando que você é contra César. Bem, de onde que eles tiraram essa ideia? César estava pouco se lixando para o que estava acontecendo ali na Judéia. Ele só queria que a Judéia estivesse em paz. Se para ficar em paz alguém tivesse que morrer, mate logo essa pessoa e deixa tudo em paz. Era assim que ele trabalhava. Pouco se importava quem seria essa pessoa. Mas eles acusaram Pilatos de estar passando a perna em César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no seu tribunal, no lugar chamado pavimento, que no hebraico é Gabatá. E era Pareceve Pascal, cerca da hora 6, era sexta-feira, né? Era a sexta-feira da Páscoa, né? Pareceve Pascal é a sexta-feira da Páscoa. E por volta da hora sexta, ou seja, por volta do meio-dia. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Então não tem jeito? Está aqui. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Tudo que os judeus tanto esperavam era que o Messias um dia viesse e libertasse eles do jugo de César, do jugo de Roma. E eles não fossem mais escravos de Roma. E o ódio deles por Jesus era tão grande que agora eles disseram, o nosso rei é César. O nosso rei é César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Semana que vem nós falaremos sobre a crucificação de Jesus. Né?
daremos mais detalhes sobre a crucificação, sobre a morte, né, como foi a crucificação e a morte de Jesus. Uma falsa acusação, um falso julgamento, um falso manto, uma falsa coroa, um falso trono, um falso cetro, uma falsa adoração, mas o rei era verdadeiro. O rei era verdadeiro. Seu amor era verdadeiro, sua dor era verdadeira, seu sangue derramado era verdadeiro, seu sacrifício foi verdadeiro. Diante de Cristo, não há como ficarmos inertes. Ou zombaremos dele, ou nos renderemos a ele. Os que zombam de Cristo hoje serão também terrivelmente humilhados no dia da volta do Senhor Jesus. Os que se curvam diante do Senhor Jesus, os que se ajoelham diante dele hoje para louvá-lo, para adorá-lo, farão isso por toda a eternidade e viverão na mais plena felicidade por toda a eternidade. Os que hoje fingem adorar Jesus, fingem servir a Jesus, ou que zombam dele escancaradamente, haverão de sofrer terrivelmente no dia da volta do Senhor Jesus. Questão para reflexão. Cito aí as palavras de Wiersbe. Jesus recebeu toda essa humilhação e dor sem falar nem lutar. Sua submissão não foi um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de força. Alguém define mansidão, aliás, a melhor definição que eu achei para mansidão até hoje é o poder sobre controle. Ser manso, como Jesus fala, né? Nós devemos aprender com ele porque ele é manso de espírito. Ser manso de espírito não significa você ser uma pessoa pacata, uma pessoa que não reage a nada, não é isso. Uma pessoa fraca, não. Ser manso significa você saber que tem todo o poder. Se você tem um poder real de fazer alguma coisa contra a pessoa, mas você se controla. Você não faz uso desse poder. Jesus tinha todo o poder para acabar com eles ali. Como ele disse para Pedro, né, lá no horto, quando Pedro cortou a orelha de Malco. Pedro, se eu quisesse, eu tinha mandado pedido ao meu pai que mandasse uma legião de anjos aqui para me defender, para nos defender. Guarda a espada. Né? Ele tinha todo o poder. E mesmo assim, ele se conteve. Porque ele sabia muito bem que não era a sua honra que ele deveria considerar naquele momento, mas sim a honra de Deus. A honra de Deus. Eu concordo plenamente com aqueles que afirmam que o grande objetivo de Jesus em passar pela cruz não foi salvar o ser humano. O grande objetivo de Cristo na cruz do Calvário foi honrar ao Pai. E, obviamente, nesse ato de honrar o Pai, estava inclusa a nossa salvação. Ele nos salvou. Esse motivo foi secundário. O motivo primário, o motivo principal de Jesus ter morrido na cruz não foi você e não foi eu. Foi a glória do Pai. Foi para que o Pai fosse glorificado. Esse foi o objetivo de Jesus. Se naquele momento Jesus revidasse, ele estaria procurando a sua própria glória em vez de glorificar o Pai. Naquele momento Jesus se conteve.
Eu fico imaginando quando ele ouviu Pilatos dizer, né? Você não sabe que eu tenho autoridade para acabar com você, para te matar ou para te soltar? Eu fico imaginando o controle que Jesus teve ali naquele momento. O autocontrole. Porque numa hora dessa, quando nós somos desafiados numa situação assim, a nossa vontade é dizer, você quer ver quem é que pode mais? Você quer ver quem é que tem mais poder? Eu vou te mostrar. Mas se Jesus fizesse isso, fizesse qualquer coisa diferente do que ele fez ali, Deus não teria sido glorificado. E nós não teríamos sido salvos. A mansidão de Jesus foi crucial para a nossa salvação. Que nós aprendamos a ser mansos como Jesus foi. Semana que vem falaremos sobre a crucificação. E eu quero trazer para os irmãos aqui detalhes de como essa morte ela é terrível. Como a morte de crucificação é algo terrível. Eu vou tentar trazer para os irmãos o máximo de detalhes possível. Para os irmãos terem uma vaga ideia do que foi o sofrimento de Jesus. Tá certo? Deus abençoe a todos. Vamos encerrando aqui então.